Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas conhecerem quem é Verônica e saber mais sobre a parte profissional de psicologia também, a qual você trabalha. Pode ficar à vontade. Boa noite, Patrícia. Obrigada pelo convite. Bom, Tá? eu me formei em São Paulo, né? Não sei de onde as pessoas estão nos assistindo, mas eu me formei em São Paulo no Mackenzie e estou em Natal há 8 anos, onde inicialmente não foi na psicologia que eu comecei a trabalhar, mas já estou na clínica num total de quase 7 anos, formada há 10, e ao longo dessa carreira de estudos da psicologia de uma forma geral, eu transitei entre ecoterapia, UTI neonatal e maternidade, fiz curso de linguagem de sinais, fiz a especialização na abordagem, né? Então hoje eu sigo a abordagem junguiana, ou também conhecida como psicologia analítica, e atualmente eu estou concluindo a pós-graduação em medicina tradicional chinesa e acupuntura. Esse é um breve recorte do meu histórico profissional. Certo, muito bacana. E aí, muitas pessoas não sabem o que é exatamente terapia. O que é que um psicólogo faz? Muitas pessoas acham ainda que psicólogo é para pessoas problemáticas, pessoas que têm problemas em suas famílias e quer procurar um tratamento. E aí eu queria que você dissesse aqui como funciona essa terapia, quem pode fazer, se existe algum pré-requisito ou não, todo mundo pode fazer, que é uma coisa boa. Então eu quero que você explique melhor para a gente aqui. Patrícia, ainda existe muito preconceito, as pessoas ainda acham que a psicologia ou a terapia, né, como é chamada, é coisa para pessoas com problemas, como se ninguém tivesse, né? Todos nós temos problemas, mas existe ainda uma necessidade de desmistificar isso tudo, né? Infelizmente ou felizmente, em tempos de Covid, isso está mudando, porque as pessoas estão se dando conta da importância da saúde mental, que eu acho que é um ponto que a gente deveria tratar mais, né, lá na frente. Mas tem uma frase que eu gosto muito, da Nise da Silveira, que era uma psiquiatra, e foi quem introduziu o pensamento junguiano aqui no Brasil, e ela dizia que nós devíamos conhecer todas as teorias, dominar todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, deveríamos ser apenas outra alma humana. E a terapia é isso, né? A gente tem que aprender a tocar e a acessar esses conteúdos da alma. E a alma não é a nível espiritual, é a essência, né? O que cada um traz na sua essência, o que cada um traz nos seus conteúdos, às vezes mais inconscientes, e que seria muito válido acessar com muita cautela, com muita importância na escuta, né? Então a gente fala da nossa escuta ativa, pensando aí alguns pontos que talvez não estejam muito óbvios para o paciente ou para o nosso cliente, como a gente também costuma chamar. Se você me permite, eu separei um trecho de um livro, também do Jung, onde ele fala sobre o que é a psicoterapia. Já naquele tempo, ele dizia assim: a psicoterapia moderna é uma construção em muitos níveis, que corresponde à variedade de pacientes que chegam ao tratamento. Os casos mais simples são aqueles que necessitam apenas de uma dose de senso comum, ou de um bom conselho. No melhor dos casos, só precisam de uma única consulta. Aliás, isso não quer dizer que os casos que parecem simples sempre o sejam. Não raro se fazem descobertas desagradáveis. E terapia é isso, né? É um ato de coragem, inclusive, de cada pessoa, porque falar sobre si não é fácil e vasculhar esses conteúdos também não. Mas, ao mesmo tempo, é muito libertador, né? Então, seria interessante não só que todo mundo quisesse ou buscasse fazer terapia, mas que todo mundo realmente se dedicasse a essa busca pessoal, a esse conhecimento pessoal, essa jornada, porque realmente é uma jornada, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que eles chegam com a queixa, que é o pico do iceberg, a cereja do bolo, mas tem um bolo inteiro ainda para a gente explorar, né? E por que não testar? Agora, um ingrediente que é muito essencial no processo terapêutico é a empatia, né? Então, vamos supor que você chega curiosa procurando um acompanhamento terapêutico, né? Aí você vai chegar no meu consultório, você vai olhar para minha cara e vai falar, não vai rolar. Já não vai rolar, né? Você precisa se sentir à vontade para falar sobre você, sobre sua vida, e esse é o primeiro contato. Depois, você vai ver se o espaço clínico vai também te agradar. Também não agradou? Já está complicando cada vez mais, né? A profissional é legal, fui para a cara dela, mas o espaço talvez não muito, ou ao contrário. Dê uma chance, volte uma segunda, uma terceira vez. E aí o outro ponto que vem é a abordagem, né? Então, o que seria a abordagem? Cada profissional,
ele segue uma linha teórica. E existe uma forma de se conduzir o trabalho terapêutico, com as interpretações e etc. Né? Então, como eu falei, eu sigo a abordagem junguiana, nós temos diversas outras. Aqui no Rio Grande do Norte é muito forte a TCC, que é a cognitivo-comportamental, a psicanálise e a biossíntese. Tá? Mas o importante é que a pessoa se disponha a ir fazer essa busca, a conhecer, a explorar, até encontrar uma e falar, é essa, agora eu vou começar meu processo terapêutico. Muito bacana. E pensando nisso, levando em conta que a gente está num período de quarentena, onde a gente está a maior parte do tempo com nossa família, e a gente não está podendo ter esse contato físico de ir até o seu consultório, por exemplo, para ter essas sessões de terapia. Eu gostaria de saber como está sendo para você, como profissional, ter que lidar com esse tipo de trabalho, como é essa questão da privacidade das pessoas que estão sendo atendidas por você, como é que está sendo isso, como é que você está lidando com essa situação? Pois é, Patrícia, é um tanto quanto inusitado. Eu acho que na história da psicologia, ninguém nunca passou por isso, né? Então, por uma primeira vez, esse atendimento está passando por um desafio muito grande, que é fazer o atendimento online, né? A gente precisa, como profissional, ter um contato mais próximo, mais íntimo do nosso paciente. É interessante que eu tenha um olhar dele como todo, né? Então, aqui a grande maioria das pessoas estão nos vendo só, né, do busto para cima. Eu não sei se embaixo o paciente está fazendo assim com a mão, se ele está balançando a perna, né, se ele está de alguma forma expressando algum gesto, tendo algum comportamento que vai contribuir para o meu olhar, para a minha análise daquele momento, né? Mas a gente se adapta. Hoje em dia, o atendimento online ele está sendo regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia. O que isso quer dizer? Está autorizado, né? Nós, como profissionais, precisamos cumprir alguns pré-requisitos, mas existe toda uma normativa e isso facilita muito o nosso trabalho. E o que tem acontecido também são as plataformas de atendimento online. Né? Então, como que está a minha realidade de hoje? E eu acho que de uma grande parte dos colegas de profissão. O atendimento está de home office, seja home office ou teletrabalho, né? Em casa mesmo, o meu está em casa. Tem profissionais que estão no seu consultório, né? Ou no seu escritório, como talvez seja o seu caso, né? E a gente se conecta através dos meios que são possíveis. WhatsApp, videochamada, a plataforma do Zoom, Skype, todas as maneiras que proporcionem uma videoconferência. Né? Aí você poderia me dizer, mas é importante o vídeo? Sim, é essencial. Eu preciso ver com quem eu estou falando, eu preciso ter um mínimo de contato olho no olho. Isso E é esse muito olho no importante. olho, exatamente, é muito importante. É difícil, né, a gente ter o olho no olho numa videochamada, a gente normalmente fica um pouco preocupado com como a gente está, mas o importante é que a gente tente o máximo possível ter o que a gente chama de setting terapêutico. Né? O que é esse setting terapêutico? No meu consultório eu teria um espaço todo controlado, né, com silêncio, porta fechada, só eu e meu paciente ali naquele momento. Se eu fizer uso de algum outro recurso, música, um divã ou uma maca, um sofá, um colchonete onde esse paciente possa se deitar. Qualquer recurso que no meu consultório eu usaria, talvez no conceito de home office isso não seja possível. Né? A mesma coisa funciona para as plataformas de atendimento. Né? Eu vou tentar recriar um setting terapêutico dentro desse atendimento online. Mas o que tem acontecido neste período de quarentena é que cada semana que se passa, os pacientes ficam mais ansiosos para saber se essa configuração vai se manter, porque faz diferença, né? E tem um outro agravante, que é a privacidade. Então, as pessoas, às vezes, moram ou com o seu parceiro, ou tem os filhos, cachorro, periquito, papagaio, né? Ou, às vezes, até tem mais gente na casa, a avó resolveu ficar mais próxima nesse momento, veio outra família de outro lado, etc. E isso dificulta um pouco até que as pessoas se sintam à vontade para fazer esse atendimento. Porque, como eu falei, né, anteriormente, é muito individual, envolve muita privacidade, muito cuidado, mas é completamente possível. E aí eu acho que também entra, né, a parte da arquitetura e da sua ajuda. Por exemplo, hoje você está me vendo aqui, é um espaço da minha casa onde eu reservei para fazer os meus atendimentos, né? Eu coloquei essa panoa aqui atrás
eu acho que dá um visualzinho, né? Você, por favor, qualquer coisa me corrija, se não tiver muito ideal. Mas se não teria uma parede completamente branca. Eu acho que não ficaria agradável para o meu paciente, esteticamente falando, energeticamente falando, né? Então eu resolvi pôr isso daqui. Mas tem a questão também da sonoplastia, né? Então aqui, eu não sei como vocês me ouvem, mas pode ser que em algum momento haja eco. Hoje está chovendo, então pode ser que o barulho da chuva também atrapalhe. Existem as interferências do home office, né? E aí eu acho que entra você para nos ajudar. Como poder dar um formatinho melhor para esse atendimento de home office, né? Até na questão de privacidade e isolamento, mas também de acústica, porque é um fator muito importante para a gente. Isso mesmo. A questão acústica, ela pode influenciar em diversas modalidades de serviços que você está fazendo. Por exemplo, eu estou emitindo um som muito alto aqui, por exemplo, tocando uma bateria, eu tenho um estúdio, por exemplo, eu preciso ter uma eficiência de isolamento acústico. E aí, o isolamento acústico é justamente você impedir que o som do seu ambiente passe para os outros ambientes. E aí, pode ser também questão de você ter um vizinho que você não quer que ouça o barulho da sua casa. Aí você tem que fazer todo um estudo acústico para poder adequar a sua casa àquela necessidade. E vindo para essa questão da quarentena, uma questão mais simplificada para as nossas casas, a gente tem duas diferenças. Uma é isolar e a outra é tratar acusticamente. Tratar acusticamente é você ter qualidade na sonoridade. A saída da voz ou a saída do som, ela tem que sair de uma forma nítida e sem o eco. O que causa o eco é a reverberação, são as reflexões do som nas superfícies. Quanto mais dura e lisa a superfície, mais vai refletir som. Quanto mais sinuosas forem as superfícies e quanto mais material absorvente ela tiver, mais ela absorve. E aí tira essa reverberação do ambiente. Mas tirar a reverberação não é isolar acusticamente. Não quer dizer que quem está do lado de fora não vai ouvir a sua voz. São duas coisas distintas, mas que em conjunto ela formam um ambiente agradável para trabalhar. E aí E o que seriam utensílios absorventes? Pronto, é aí que a gente vai chegar. Na acústica, a gente tem uma magnitude enorme de materiais que a gente pode trabalhar. Desde materiais mais sofisticados, que são com valores bem mais elevados, até técnicas simples que a gente pode usar dentro da nossa casa para diminuir. Quanto maior o som, mais eficiente tem que ser a aplicação do estudo acústico. E aí a gente vai ter que tratar piso. Por exemplo, num apartamento que eu não quero que ninguém ouça eu andando de salto alto na casa, ou que passe o som nem para baixo nem para cima. Aí você tem que usar uma manta acústica no piso e botar um outro piso por cima, que pode ser um piso vinílico, um laminado, outro piso que impeça essa passagem de som para baixo. Mesma coisa no forro. Se você tem um forro de gesso normal, ele vai dar uma diminuída na transmissão do som, mas se o som for muito alto, ele não vai ser eficiente. E aí você precisaria de uma manta acústica também na parte de cima, que é entre a laje, por exemplo, e o gesso. O forro de gesso, ela fica na parte de cima. E o tratamento acústico nas paredes. Como o som, ele precisa de uma barreira física, e quanto maior a massa, maior essa barreira para o som passar, o ideal seria você aumentar a massa da parede, ou seja, se você conseguir colocar uma parede dupla de alvenaria, por exemplo, com tijolo cerâmico de 8 furos, já ajuda bastante. Se você não quiser uma solução mais cara, que é, por exemplo, você fazer uma parede drywall com uma lã de vidro, uma lã de PET, um material isolante. E aí a gente trata as paredes, trata o teto e trata o piso. Mas a gente tem que lembrar das frestas por onde o som vai querer passar. Porque se ele tem uma barreira física grande aqui, ele vai procurar algum outro local para ele sair. E aí ele vai tentar passar pela porta e pela janela. E aí a importância da gente também colocar a janela e a porta adequada para fazer esse isolamento. Que para estúdios e cinemas, essas coisas, a gente usa esquadrias específicas de PVC e outros materiais. Mas na aplicação das nossas casas,
Se você, de repente, não tiver condições de colocar uma porta maciça de madeira, que tem uma espessura maior, você pode fazer o seguinte. Hoje já vende muito no mercado umas borrachas que você pode colocar no contorno da porta do seu quarto, por exemplo, ou de algum ambiente que você queira ter essa conversa e que não queira que passe para outro ambiente. Você consegue fechar essas frestas com essa borracha acústica. Vende em materiais que trabalham, em lojas que trabalham com material acústico e em loja de material de construção dessas maiores. Vende essa borracha. E existem também uns protetores que coloca na parte inferior da porta, porque além de fechar o contorno dela quando a porta bate, aquele intervalo entre a folha da porta e a caixa de porta sempre fica uma brechinha. Muitas vezes a porta empena um pouco, aí fica uma brecha. E é justamente ali que ela vai atuar. Ela vai fechar essas aberturas e impedir que o som passe de um ambiente para o outro. E na parte de baixo, como não tem um local para colocar não tem tipo um batedor diretamente, aí eles desenvolveram tipo um feltro, que é como se fosse uma escovinha, que chama também de proteção acústica escovada. E aí você fixa ela na parte inferior da sua porta, que vai impedir também a passagem do som para o outro ambiente. Além disso, também tem a opção de você fazer esse isolamento na janela. Se sua janela tiver frestas muito grandes, isso acontece muito naquelas janelas de madeira. Nas de vidro, que geralmente tem apartamento, essas coisas, ela já tem um feltro que faz esse isolamento. Mas não tão eficiente quanto uma esquadria de PVC, mas já funciona para o som da voz, numa conversa. E aí você coloca essa proteção também. Tem que ser uma mais adequada para o tipo de esquadria, como existem vários tipos de janelas, você tem que procurar a que mais se adequa e colocar essa proteção ali para impedir que o som de onde você está passe para a área externa da sua casa. Entendeu? E aí esse é um ponto. Funciona daí, né? Porque daí o som de fora também não invade o seu espaço, né? Isso. Na verdade, isso é uma forma paliativa, é uma coisa básica para você fazer para evitar que passe um som da sua voz conversando. Se for você gritando ou um som alto, passa porque você precisaria ter um tratamento completo para impedir a passagem desse som. E outro ponto também que a gente pode implantar nas nossas casas e que ajuda muito na qualidade do som e na diminuição da reverberação é você usar materiais dentro do ambiente, que são também materiais de decoração, que vão ajudar na absorção desse som. Esses materiais são cortina para parede, proteção de parede, cortina, porque como a superfície dela é ondulada, o som vai vir, vai bater e vai ter dificuldade para refletir. Se ela for de tecido, melhor ainda. E quanto mais ondulada ela for, maior a eficiência dessa diminuição de reverberação. Outro ponto importante também é pensar nos móveis. Quem nunca entrou num apartamento novo que você chegou e estava com muito eco? Ali é porque não tinha móvel, não tinha superfícies para o som bater e se dissipar. Ele simplesmente reflete se tiver tudo vazio. E aí, quando você tem móveis, os próprios elementos de decoração, por exemplo, aqui na minha estante, eu tenho vários materiais. Cada material ele tem um índice de absorção de som. Então, assim, aquela planta ela absorve uma quantidade de som, aquele livro absorve outra, esse material que tem madeira absorve outra, mas em conjunto eles conseguem diminuir essa reverberação. Então, é um conjunto de coisas que a gente pode implantar que vai diminuir e melhorar a qualidade do som. Outra coisa é você colocar, por exemplo, se for num quarto, cabeceiras de tecido, colocar um enxoval com mais almofadas, porque as almofadas também ajudam na diminuição dessa reverberação. Outro ponto para o piso é você colocar um tapete grande. Se o tapete de repente é pequeno e ele não é tão felpudo, se você não for tão alérgico, porque também tem que ver esse lado, você pode colocar um tapete maior e ele vai absorver bastante o som. Isso também é bom, inclusive, para consultório, essas coisas que você precisa ter mais aconchego, ter uma qualidade sonora e a pessoa se sente melhor naquele local. Então, assim, na própria decoração, você consegue incluir itens que vai absorver esse som e vai
tanto passar a impressão para o lado externo, que o som está indo mais baixo para lá, quanto a questão também de você conseguir isolar as frestas. Se conseguir fazer isso, vocês já vão conseguir conversar sem que a pessoa do outro lado consiga ouvir nitidamente. Ela pode até ouvir bem baixinho se ela colocar assim a cabeça na porta. Mas é uma coisa que a gente consegue diminuir bastante a passagem do som para o lado externo. A acústica é um assunto muito amplo e tem diversos fatores que influenciam nessa questão da acústica. A acústica de um teatro é diferente de uma boate, que é diferente de um bar, que é diferente de um restaurante, que é diferente do nosso quarto. Então, assim, cada caso a gente tem que estudar com calma, ver quantos decibéis é emitido naquele local, saber qual material mais adequado, quanto cada material vai absorver o som para impedir que ele passe para o outro lado, além de isolar. Então, são esses dois pontos que eu queria falar para vocês. E agora a gente já pode dar continuidade. E eu queria saber também como é essa aplicação aí, como está sendo essa terapia dos seus pacientes que estão fazendo em casa, as experiências deles, se já passou já teve algum constrangimento por não ter a privacidade, outra pessoa ficar ouvindo. Sim, isso acontece, né? Essa questão, até você brincou, né? Só vai ouvir se puser a cabeça na porta. Isso realmente pode existir, né? O que é um tremendo de um desrespeito, porque na verdade o que a gente espera é que, independente do período que a gente esteja vivendo, a privacidade de cada um seja respeitada, né? Algumas coisas têm acontecido, né? Tanto comigo quanto com os pacientes. E aí vou trazer algumas questões, né? Tem paciente, adolescente, jovem adulto, que os pais estão em casa, ou às vezes até tentam de alguma forma controlar, né, esse momento da terapia, que estão se fechando nos seus quartos e tentando falar baixinho, de uma maneira que realmente fique ali o controle do som, para que a sessão aconteça. Né? O que eu já orientei muito leigamente? Coloca uma toalha, um tapete, alguma coisa embaixo da porta, né? Que daí abafa pelo menos o som por ali. Liga o ar-condicionado. Às vezes o barulho do motor do ar-condicionado pode fazer a confusão do som, né? Ou então Ele mesmo faz o mascaramento do som. Faz o quê? Mas ele faz o mascaramento do som. Você não percebe com tanta nitidez, porque tem um som mais alto do que a voz da pessoa, fazendo um certo ruído. E aí a pessoa consegue ouvir melhor. Isso. Se for o caso, né, se for uma condição até um pouco mais, que gere um desconforto maior e que a pessoa realmente acredite ou até fantasie que essa invasão de privacidade pode estar acontecendo, pega uma caixinha de som, bota algum aparelho que possa tocar uma música em direção aonde vai ter essa saída de som maior, né, para que o que fique em primeiro plano seja a música e não a voz ou a conversa que está acontecendo ali, né? Um ponto que é muito essencial no atendimento online é o fone de ouvido, né? Então, assim, dessa forma, pode até ser que quem está com o ouvido ali atento na porta ouça o que está sendo falado, mas não está tendo uma noção de como essa conversa está sendo conduzida, ou se aquilo é uma reflexão, uma afirmação, enfim. Né? A gente, infelizmente, não vai conseguir controlar tudo isso, mas é uma maneira, né? Ah, Verônica, eu moro num ambiente onde eu consigo, inclusive, pegar um edredomzinho mais fino e vedar realmente a porta. Pegar e travar a porta como se fizesse a função dessa borracha que você trouxe. Faça. Né? Tudo que você puder fazer que te proporcione esse conforto, né, para a sua sessão, é válido. Já aconteceu também de paciente virar e falar assim, Verônica, hoje aqui em casa não vai dar, tá complicado, a gente pode deixar para outro dia, a gente pode fazer de alguma outra maneira? Tudo bem, a gente conversa. Já teve situação de paciente que foi para dentro do carro, né? Então fica dentro do carro por 50 minutos, que é o tempo que dura a nossa sessão, e fica ali de alguma forma, aí, né, cada um vai encontrar os seus meios, a bateria do celular tem que carregar, tem que estar boa, né? A conexão da internet tem que ser boa, mas é uma forma de se manter ali reservado, isolado e com o ambiente minimamente controlado. Tem um caso em que eu atendo, que é até um ponto para a gente trazer, de um relacionamento abusivo, onde eu só consigo conversar com a moça quando ela sai para passear com o bebê dela numa pracinha próxima à casa dela. Então, por 50 minutos eu consigo por telefone, e aí eu não vou ver essa pessoa,
eu não vou ter uma noção, né, do físico dela, mas é um momento em que eu posso fazer esse amparo para as condições que ela precisa. E já aconteceu também, né, dentro desse descontrole do home office, de alguém ter que interromper a sessão porque foi solicitado, ou mesmo comigo, né, coisas que já aconteceram comigo nessa quarentena. As pessoas normalmente tendem a achar que o psicólogo é uma entidade, né, elevada e que nada acontece com a gente é super controlado e que está tudo sempre no controle. Mentira, né? Então, eu cheguei a falar essa semana que eu cheguei ao ápice da minha quarentena, porque 10 minutos antes de iniciar um atendimento, que é o que eu tenho de intervalo entre um e outro, eu tomei uma picada de abelha. Ah, meu. Foi. E aí eu tive que entrar na sessão e falar para a paciente, olha, você espera um pouquinho, eu vou ter que me atrasar, mas eu vou ter que comprar um remédio, porque eu tenho alergia. E foi super compreensiva. Aliás, eu quero agradecer muito todos os meus pacientes por toda essa compreensão que tem sido nesse momento de quarentena, porque o trabalho ele é conjunto, é um trabalho mútuo, né? E essa compreensão de ambos os lados é muito importante. Então, aconteceu isso comigo essa semana. Eu tenho o gato, meu gato às vezes passa na frente da câmera, então ele participa da sessão. Aí o cachorro late, chega o entregador, né? São coisas que vão fazer parte de um dia a dia em casa. E não vai ter muito como a gente eliminar esses fatores. Mas a gente dribla, a gente faz um jogo de cintura, a gente pede a compreensão do outro lado. Eu acho que esse momento de quarentena também é um momento de praticar muito a empatia, a compreensão, rever alguns outros pontos, né, da vida de cada um, os valores, a forma com que se faz tudo isso. É muito importante essa colaboração, né? Eu falo muito para os meus pacientes. Eu não trabalho sozinha. Né? Eu preciso da colaboração, da participação de todos eles nos seus momentos, dentro dos seus limites, mas tem acontecido de tudo nessa quarentena. Meu gato outro dia, Patrícia, nesse último mês eu estou aqui nesse espaço, né? Mas antes, eu estava num outro espaço que era de maior circulação da casa, e isso gerava um pouco mais de tensão para mim, não só pela localização do espaço, mas como também era um lugar que eu tinha muito acesso à porta de entrada da minha casa. E aqui tem quintal e eu tenho gato. Combinação desastrosa para que um dia eu estava em atendimento, meu gato entra pela porta com aquele calango de jardim na boca. Não dá, eu tive que falar, olha, você me dá um minutinho, né? Porque eu tive que tirar, porque se um daqueles bichos vem pra cima de mim, ou, né, eu resolvo ser presenteada naquele momento, não ia ser legal. Então, essas situações, né, não só de controle do ambiente da terapia, mas de um ambiente mais amplo, da maneira que for possível, a gente vai tentar contornar, rir até dessa situação, compreender. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos os meus pacientes, né? Tem sido muito importante. Uma coisa que eu queria trazer, que eu me lembrei agora, Patrícia, foi que nas modalidades de atendimento online, os meus pacientes de consultório, que são os presenciais, né, aqui de Natal, eu tenho feito o atendimento pelo WhatsApp. Né? Por quê? Porque o WhatsApp tem uma proteção de dados, ele tem uma melhor conexão do que qualquer outra rede que eu experimentei, não foi legal outras. E eu também atendo numa plataforma online, né, a Telavita, onde tem tido um ótimo feedback dos pacientes com relação ao sistema que eles utilizam. Né? Então, esse também é um meio, e é um meio que gera muita segurança para os pacientes, porque todo esquema de agendamento, pagamento, etc., é feito através de uma empresa, que esse é um mercado que está crescendo nesse setor de atendimento online, e que é uma tendência, eu acredito, para nós da psicologia. Né? Eu vou preferir ainda atender muito no presencial, porque eu acho que faz toda a diferença. Né? Eu consigo conciliar outras técnicas no meu atendimento presencial, mas eu acredito que isso vai acontecer. Certo. E agora vamos falar sobre a questão das consequências emocionais da quarentena. O que você tem percebido sobre essa questão de ansiedade, depressão, e esses problemas que estão sendo consequência desse isolamento social? Patrícia, em 2006, se eu não me engano, em 2006, eu estava no segundo ano da faculdade e meu professor de psicofarmacologia, ele comentou que em 2010 a depressão seria a segunda maior doença emocional
do mundo. E em 2020 ela seria a primeira. Cá estamos nós, né? Infelizmente, eu tenho certeza que ele não imaginava que nós estivéssemos passando por todo esse cenário, né? Mas a depressão e a ansiedade têm sido os grandes pontos trazidos pelos pacientes nesse período de quarentena. Às vezes até um quadro misto, né? Onde se tem tanto momentos mais deprimidos quanto momentos mais ansiosos. E a questão dos relacionamentos abusivos, né? Como eu pontuei até o caso aí dessa minha paciente. Eu não sei se você, inclusive, viu nas redes sociais, recentemente a Polícia Civil do Rio Grande do Norte fez uma campanha muito legal, com um vídeo sem som nenhum, né? Onde policiais femininas apareciam com cartazes, oferecendo seu apoio e seu serviço a essas mulheres, a essas pessoas que necessitam de alguma forma fazer uma denúncia, que não é fácil, né? Mas a questão da depressão e da ansiedade, ela tem se dado muito até pelas dinâmicas familiares, né? As famílias, elas não têm costume, ou na sua grande maioria isso está sendo desconstruído, de conviverem, né? Então o pai acorda cedo, a mãe também, cada um vai para um canto trabalhar, os filhos estão estudando, tem uma agenda cheia de tarefas, aula particular, natação, etc, etc. Quando raro fazem uma refeição em conjunto, né? Hoje em dia esse aparelhinho aqui na nossa frente, né, ocupa muito tempo e espaço na vida das pessoas e essa desconexão tem acontecido. No momento de quarentena, onde essa convivência, né, mesmo que só o corpo físico, cada um no seu celular, fique mais intenso, é complicado para cada um, dentro das suas subjetividades, dos seus limites, se depararem com alguns conteúdos, né? Então, a ansiedade, né? Verônica, como que a ansiedade pode acontecer? Tem paciente que, pelo convívio familiar excessivo, tem se dado conta de algumas dinâmicas que não concordam ou não compactuam com aquele padrão de educação do irmão ou a forma de tratamento entre os pais, e isso vai gerando muita, muita angústia. Tem pacientes que já vinham numa condição de ansiedade e que, por ficar numa condição muito restritiva de espaço físico, começa a desenvolver uma possível síndrome do pânico ou transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? E isso vai tomando uma amplitude muito grande. A mesma coisa para a depressão, né? Então, pacientes que já tendiam a ficar mais dentro de casa, com procrastinação, com isolamento social. Esse momento atual está agravando muito tudo isso. E aí entra a importância dos psiquiatras, né? Os atendimentos psiquiátricos, dentro do possível, estão sendo realizados presencialmente ou também na forma de teleatendimento. Rede social, livro de autoajuda, a própria terapia em si não substitui um atendimento médico-psiquiátrico. Tá? E aí é um outro tabu, né? Putz, tomar remédio. Bom, gente, quando vocês estão com dor de cabeça, vocês não tomam remédio? Quando tem um mau jeito no corpo, vocês não vão para fisioterapia? Então, por que quando vocês não estão com uma dor emocional, vocês também não procuram isso? E não precisa começar logo pelo medicamento alopático, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, olha, o psiquiatra a gente não vai descartar, mas a gente tem outra série de opções até chegar lá. Vai fazer a acupuntura, sou super a favor da acupuntura, não à toa, estou fazendo a pós-graduação, né? Vai tomar um fitoterápico, uma homeopatia. Ah, quero fazer reiki, Verônica. Vai fazer reiki. Ah, Verônica, eu frequento centro espírita, eu tomo passe. Vai tomar passe. Ah, Verônica, eu sou da Umbanda ou sou do Daime. Gente, a fé é essencial, tá? Inclusive, esse é um outro aspecto que também precisa ser desmistificado. Consideramos, sim, a fé de cada paciente. Isso não quer dizer que o profissional de psicologia tem permissão para demonstrar o seu ponto de vista com relação a qual religião ele segue, qual ele acredita ou não, né? Mas a fé, ela mostra muito de como a pessoa conduz a vida dela, como ela acredita e etc. Então, por que não considerar tudo isso? Né? Se ela acredita em Deus ou em qualquer outra força, isso vai também me dizer muito sobre ela e, inclusive, vai me ajudar a acessar esse momento em que ela precisa se pegar a esse ponto. Então, a questão da medicação, às vezes, ela é sim necessária, tá? E aí, cabe a nós, profissionais da psicologia, fazer um trabalho conjunto com o psiquiatra, né? Trocar informações a nível profissional, sempre respeitando o sigilo. Então, a psicoterapia também tem esse ponto, né? O que se fala na terapia, fica na terapia.
Ah, Verônica, mas então você não vai falar nada pro meu pai? Então, se você é maior de 18 anos, a probabilidade de que seus pais participem menos ou não participem do processo terapêutico é bem maior. Mas se você tem menos de 18 anos, né, e tem alguma condição em que coloque em risco a sua própria vida, a sua integridade psíquica, ou a de um terceiro, sim, alguém responsável, na grande maioria das vezes os pais, vão ser comunicados. Ele não vai receber um relatório, né? A gente nunca vai dizer, olha, pai, mãe, vem cá, fulano disse isso, isso, isso e aquilo. Não, isso não acontece. Se isso acontecer, o profissional está sendo antiético, tá? Mas existe a importância desse trabalho conjunto em cadeia, família, médico, terapeuta, tá? Esse é um ponto que precisa ser muito trazido. Tem muito profissional ruim no mercado, tem muita gente que se vende como psicólogo e não é. Psicólogo é diferente de terapeuta. Eu acho que essa é outra diferença muito importante, né? Só é psicólogo quem fez psicologia. Quem não fez psicologia não é psicólogo. A gente fala que se faz terapia, mas o termo correto é psicoterapia. Você pode ir para uma sessão de qualquer outra terapia, aspas, alternativa e ir para a sua terapia, mas não é isso, não é a mesma coisa. Mas voltando, Patrícia, à questão da depressão e da ansiedade, nesses dias de quarentena, né, nesses tempos de Covid, então a pessoa começa com uma tosse, né, uma rinite alérgica, ela já começa a identificar sintomas de Covid. Ela acorda um pouco indisposta, porque teve uma oscilação climática, como acontece muito no sul e no sudeste, ela já acha que ela está com Covid, né? E aí a gente tem que lembrar que a nossa cabeça, ela conduz muito, se não quase tudo, do nosso corpo. Então, se eu não manter, né, se eu não mantiver saudável os meus pensamentos, se eu não mantiver saudável os meus hábitos, se eu não tiver capacidade de fazer uma diferenciação do que é que eu estou fantasiando, do que é que eu estou aumentando e do que é real, a probabilidade de eu desencadear qualquer quadro de ansiedade ou qualquer outra questão é muito grande. Muito, muito grande. Tá? Não sei se eu respondo sua pergunta. Com certeza, respondeu sim. A gente tem visto, você já citou a questão de relacionamentos abusivos, além de conflitos familiares. A gente tem percebido que esse período de quarentena, pelo menos no meio das celebridades, a gente está vendo muito caso também de separação de casais. Tem alguns casos bem polêmicos que eu não vou citar, mas a gente tem visto, tem muita gente que você tinha como casal perfeito que está se separando, os filhos brigando com os pais e não conseguem manter a paz dentro de casa. E aí eu queria que você falasse mais sobre esses aspectos. Sim. Não chegou para mim nenhum caso que tenha sido já o ápice de falar em divórcio, separação, nem nada desse tipo. A gente teve alguns noticiários que falaram que isso na China estava sendo muito comum, né? Mas aí eu acho que a gente volta para aquele ponto do excesso da convivência familiar, que talvez esteja trazendo aí algumas questões, né? Eu recebi uma pesquisa há um tempo atrás, já em quarentena, em que uma das questões era sobre relacionamento, né? E eu encaminhei para os meus pacientes, para os meus amigos e familiares, e após respondido esse questionário, eu vi o depoimento de uma paciente minha que ela refletia sobre o quão abençoada ela estava sendo em ter, neste momento de quarentena, um companheiro, uma companhia, que foi um processo bem bonito dela se permitir esse relacionamento, etc. E o quanto ela lamentava pensar que haveriam pessoas nessa condição oposta à dela, né? Aqui em Natal, como eu te falei, tem a Polícia Civil fazendo esse trabalho, né, de assessoria, de abrir canais para denúncia. A Defensoria também, ela está em atendimento de plantão. Então, casos de maior urgência, existem telefones que depois quem se interessar eu posso passar. Eu tenho conhecidos também que poderiam orientar nessa área do direito, né? Mas a importância nesse momento é poder identificar o que é um relacionamento abusivo e também deixar muito claro, Patrícia, que o relacionamento abusivo ele não se dá somente do homem para com a mulher. Tá? Também as mulheres cometem, né, relacionamento abusivo com os seus parceiros e eles também podem, devem fazer uma busca de orientação, denúncias e etc. Mas eu acredito que o grande causador de tudo isso é a convivência, né? Às vezes as pessoas se casam ou se juntam e não conhecem de fato seu parceiro
E com o passar do tempo, ou com o excesso dessa convivência, algumas questões vão aparecendo e até que se tenha coragem ou crie-se estratégias para sair dessa dinâmica, às vezes se torna muito tarde, né? A gente mora num estado onde o índice de feminicídio é enorme, né? Que é muito triste. Então, isso precisa ser trazido para a conscientização, trazer a busca por informação, né? Então, será que eu estou num relacionamento? O que que configura um relacionamento abusivo? Né? Eu vou conversar com alguém que talvez entenda do assunto, ou que já passou por isso, eu quero sair disso, né? Quanto tempo vai levar? Não sei. Mas a gente precisa começar em algum momento. A gente precisa cuidar disso, a gente precisa salvar essas pessoas. Às vezes tem crianças envolvidas e as consequências emocionais que essas crianças passam e vão sofrer, é melhor a gente evitar enquanto dá tempo, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem cuidado, bem acolhido, é muito subjetivo, né? Cada caso é um caso, mas todos são muito sérios. A gente não pode tentar entrar numa competição de o que é mais sério, o que é mais doloroso, o que é mais grave, porque eu acho que não é esse o caminho. Mas a gente precisa cuidar, sim, desse ponto, e não só nesse período de quarentena, né? Sempre. Isso precisa ser melhor elucidado, melhor trazido. Certo. Vamos falar agora sobre a questão da saúde mental, corpo e mente. Como funciona, o que você nos sugere para ajudar nessa nossa saúde mental? O que, que pode melhorar a nossa qualidade de vida nesse período tão difícil de quarentena? Como é que a gente pode superar isso? Não sei se você tem a resposta exata, mas dá pelo menos uma luz aqui para a gente saber como é que a gente pode lidar com essas situações. Responsabilidade, né? Dizer como superar isso. Patrícia, eu acho que cada um vai saber como passar por isso conforme os dias passam, né? A gente está lidando com duas formas de tempo, que é o cronológico e o emocional. A gente já está aí, cada um dentro dos seus estados, numa condição mais crítica ou não, né, de quarentena, com maiores restrições ou não. E isso tudo interfere muito na maneira com que esse tempo cronológico é sentido, né, a questão climática, etc. Então, pessoas que estão com maiores restrições sociais, ou mesmo de locomoção, etc., e estão num clima mais frio, elas estão mais deprimidas, não quer dizer que elas estejam com depressão, mas elas estão mais introspectivas, mais tristes, mais introspectivas, e isso é um ponto, né? Então, como essa pessoa vai passar por isso, é diferente de como a gente, que mora no Nordeste, onde os casos estão subnotificados mais, a princípio, estão bem menores do que São Paulo, é outra condição. Então, como que a gente vai passar por isso? É muito delicado te dizer. Eu vou passar de um jeito, você vai passar de outro. Tem gente que talvez não consiga passar, né? Vai ficar preso nesse momento, vai viver muito intensamente esse momento. Eu acho que o interessante é que esse momento está trazendo, evidenciando a importância da saúde mental. O que é saúde mental? Né? É a gente olhar para a nossa forma de conduzir a vida, para as nossas escolhas e reavaliar, ressignificar. Esse momento está sendo muito importante para permitir, como sempre já foi permitido, mas que agora fica um pouco mais evidente, que a gente pode mudar. A gente não precisa ser engessado, que a gente não precisa, não, eu fui assim para sempre. Sim, mas você não é o mesmo. Então não tem como você ser assim para sempre, né? E o que é saúde mental? É o que envolve condições de sono, alimentação, atividade física, os seus hábitos de uma maneira geral, né? Então eu trouxe aí a questão da medicina tradicional chinesa. A gente aprende que na medicina tradicional chinesa, o homem e a natureza estão automaticamente interrelacionados. E um interfere no outro. Agora a gente está no outono, né? E segundo a medicina tradicional chinesa, é um período essencial para que a gente preserve a energia dos nossos pulmões. Coincidentemente, estamos numa época de coronavírus, né? Então, o que seria cuidar dos pulmões ou da energia dos pulmões? Fazer prática de atividades que beneficiem uma respiração mais ampla, onde a gente possa utilizar a maior capacidade dos nossos pulmões, né? Se mora num estado, num ambiente muito seco, procurar fazer uma inalação, uma umidificação desse ar. O consumo de alimentos orgânicos, frescos, sempre muito bem higienizados, frutas, verduras, legumes, né, nutrientes, vitaminas que sejam importantes para o sistema imunológico,
para também a gente trabalhar a prevenção, né? Eu acho que esse momento também está trazendo muito essa noção de prevenção, para a gente não ter que remediar, como já diz o próprio ditado, né? Melhor prevenir do que ter que remediar. Então, mais do que nunca isso se fez urgente, até pensando dentro dessa linha da medicina chinesa, depois a gente vai para o inverno, né? Depois no inverno, segundo essa linha também, a gente vai ter que cuidar da nossa energia dos rins, onde está o nosso Shen, que é a nossa essência. A gente tem que aprender a cuidar da nossa essência. Isso tem se perdido nos dias de hoje, né? As rotinas são muito puxadas, os meios virtuais ocupam muito tempo. A gente nunca esteve tão desconectado, estando tão conectado. A questão da sociedade imediatista, então ninguém mais tem paciência de esperar, é tudo para ontem, é tudo para já. Isso não é saudável, né? Então, as pessoas acabam se esquecendo do aqui e do agora, que volta então para a questão do tempo, né? O tempo emocional com que cada um está encarando tudo isso é muito sutil. Eu costumo dar o exemplo, né, para entender essa diferença entre tempo emocional e tempo racional, para as pessoas que todo mundo provavelmente já teve algum convívio com bebê, né? Você chega para uma mãe que está com um bebê de 1 ano, 2, e você fala, nossa, quantos anos ele tem? Aí a mãe fala, já tem 2. Aí você fala, nossa, só tem 2, né? O já e o só tornam a condição daquela criança completamente diferente. E esse momento não seria de outra forma, né? Então tem pessoas que já estão há 40 dias e tem pessoas que só estão há 40 dias. Depende muito da forma com que cada um está lidando com isso. E é muito importante a gente cuidar desses pontos todos da nossa saúde mental. Tudo vai interferir. Uma coisa vai interferir na outra. Se eu não dormir bem, eu vou passar a minha hora de sono e não vou me alimentar na hora que eu deveria. Não me alimentando na hora que eu deveria, eu não vou ter energia suficiente para trabalhar. Não trabalhando, eu vou acumular tarefas. Acumulando tarefas, eu vou ficar estressada, frustrada, vou ficar me cobrando, me punindo, né? São as variáveis formas de lidar com tudo isso. Então, esse momento de Covid está trazendo mais à tona algo que sempre foi essencial e que é muito importante para todo mundo. Prevenir para não remediar e entender a importância do nosso psiquismo, das nossas emoções, dos nossos conteúdos inconscientes que atuam de forma muito mais intensa